Rose. Ó, falar contigo, Cadê o som? rapidinho. Um minutinho, gente. Tá. Deixa eu cuidar aqui do som. Deixa eu ver. Não, eu já olhei aqui. Não sei. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Rapidinho. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. E nesse horário, né, nós estudamos esta obra da Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Nós estamos estudando, hoje vamos começar o capítulo 9, que tem por título Pretos Velhos, Índios e Caboclos, né? Bastante interessante esse capítulo. Mas antes de iniciarmos, né, eu vou pedir, Ana, por favor, minha amiga Ana Constantino, faz a nossa prece de abertura. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga da casa, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, e pedir a Deus a proteção, que Jesus possa nos abençoar, proteger a todos, as nossas famílias, enfim, a todos os irmãos necessitados, que eles possam receber essa bênção, essa proteção, essa socorro espiritual. E pedir a permissão para dar para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que Jesus possa estar presente agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Então, vamos Deixa eu iniciar. falar, Rose, rapidinho. Eu estou fazendo, a Arnaldo está fazendo tratamento colocando o colírio. Ele operou, né? E eu estou fazendo de 10 em 10 agora. Então, até daqui a pouco vai encerrar e eu volto. Porque para mim não interromper também. O tempo todo levantar, ir lá, colocar o colírio e voltar. Tá? Desliga o teu microfone, e aí você pode ir, que não tem problema. E aí você não sai. Deixa o microfone desligado, Tudo desligado. que aí se você, Boa, boa. Boa ideia, porque toda hora porque se você tá for fazer bom. alguma coisa com ele, não sai aqui. Só Uhum. Desliga, não precisa sair, não. E desliga tudo. a gente não vai ver nada, só vê onde você está, entendeu? É só assim, não tem problema. É que ela desliga o microfone, né? Aí fica melhor para ela. Boa tarde, Verinha. Verinha vem chegando aí. Então vamos lá, gente. Diz assim a nossa irmã Terezinha Oliveira. No Brasil, em muitas reuniões mediúnicas, espíritas ou não, então ela já está dizendo que existem reuniões mediúnicas que as pessoas fazem nas suas casas espíritas ou templos religiosos, né? que que são reuniões mediúnicas. Talvez não tenha o mesmo nome. Reunião mediúnica, reunião de obsessão, pode ter outro nome. Mas a gente vê, né? Existem alguns templos evangélicos que a gente vê que são reuniões mediúnicas. A gente vê que o pessoal está até mediunizado, está em transe. É um tipo lá de reunião mediúnica, né? Então, é o que ela diz aqui. No Brasil, em muitas reuniões mediúnicas, espíritas ou não, é frequente se manifestem espíritos com atitudes e linguajar específicos, que costumam ser atribuídos a figuras de pretos velhos, índios e caboclos. Eu já vi na televisão até, no WhatsApp, no Facebook, reuniões evangélicas, onde você vê a pessoa lá, como o pessoal diz, recebendo espírito e o pastor lá com a mão na cabeça, né? Aquilo é um médium, né? A Igreja Católica também, tem uma Igreja Católica aqui na segunda-feira, tem esse trabalho aí. Eles usam outro nome, mas tem. É, Diz aqui. Entretanto, uma vez desencarnado, não tendo mais corpo físico,
O espírito não mais pertence a qualquer das etnias humanas terrestres. Não é amarelo, terrenas, né? Não é amarelo, nem negro ou branco. Embora possa apresentar em seu corpo espiritual, que é o perispírito, algumas dessas características, se ainda se sentir assim, ou assim se mentalizar. Então, é verdade. Espírito não tem etnia. Espírito não é japonês, não é alemão, não é português, não é brasileiro, não é americano. Espírito não é. Mas quando nós desencarnamos, nós ainda levamos conosco, na nossa mente, né, essas questões. Quando o espírito é evoluído, muito evoluído, ele compreende isso muito bem. Mas nós, não. Nós que ainda estamos aqui, né, com muita dificuldade, não. Inclusive, não é só a etnia que a gente leva com a gente leva também as brigas, né, os ódios, as revoltas, as mágoas, as traições que um fez para o outro. A gente carrega tudo isso junto com a gente. E, às vezes, a gente faz questão de muita coisa, né? Não, porque ele me traiu, roubou a minha mulher, não é isso? Ele planejou com a minha mulher o meu assassinato para roubar a minha herança. Então, a gente carrega tudo isso e não pertence ao espírito. São coisas aqui da Terra. Então, o espírito, como nós ainda muito presos às coisas materiais, nós levamos isso. Mas ela diz aqui, né? O espírito não mais pertence a nenhuma etnia humana terrena, embora ele, por escolha própria, possa apresentar em seu corpo espiritual alguma dessas características. Primeiro, ela coloca aqui dois motivos para o espírito ainda levar consigo essas características. A primeira, se ele ainda se sentir assim, se ele ainda se sentir como um escravo, lembra do Pedrinho? Ou se ele assim se mentalizar. Lembra de Emmanuel? Estou indo lá. Emmanuel faz questão de manter a aparência do senador Publio Neto, apesar de ter tido outras reencarnações depois. Padre Manuel de Nóbrega, ele foi Padre Manuel de Nóbrega. Mas a aparência que ele prefere manter é do senador Publio Lentulus, aquele que não aceitou o convite de Jesus. Entre o senador Publio Lentulus e Padre Manuel de Nóbrega, tem uns 1.700 anos, né? Que Padre Manuel de Nóbrega é do século XVIII. Tem uns 1.800 anos. Mas ele prefere, né, a aparência do senador Publio Lentulus. E ele diz por quê? Porque foi quando ele recebeu uma grande lição. Aí eu trouxe aqui, que até botei para vocês por apoio, mas só para visa de informação. Não precisa nem vocês pegarem, se não quiserem. Lá no capítulo que a gente está estudando, do livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, Complexos Psíquicos, lá no parágrafo 37, a Ivone fala do José Evangelista, um amigo espiritual que ajudou no tratamento do Pedrinho. Inclusive, ele veio, né, concluir o tratamento, porque ele sabia que a Ivone sozinha não ia dar conta. E ele é que veio para comprar o terreno, lembra? O terreno, né? O sítiozinho do Pedrinho. E deu aquela bolada em dinheiro e o Pedrinho ficou todo feliz. Aí ela, no parágrafo 37 desse capítulo Complexo Específico, ela diz assim: José Evangelista apresentava-se de roupagens brancas, é um espírito já com bastante conquistas evolutivas, conservando, porém, a aparência da cor negra no seu perispírito, visto que sua mente se fixara nesse estado da última existência carnal. Era-lhe, olha o que ela diz aqui, era-lhe grata, né? Ele fala aqui, era-lhe grata, é o que ele gostava, era-lhe grata existência
de escravo. Então, foi uma existência que ele gostou de ter, apesar de ter sido uma existência muito dolorosa, aonde ele sofreu muito, mas foi uma existência que era muito grata a ele. E, por essa razão, continuava com aquela cor negra por livre vontade. Pois o perispírito é dele, ele é blindado, ele não tem nada a ver com isso, de tais convenções físicas, conforme lesa os códigos da revelação espírita. Então, a mente dele deixava o perispírito dele, fazia com que o espírito dele tivesse aquela cor negra. Como nós vimos um caso também de um outro amigo espiritual, eu acho que é do livro mesmo, do Recordações da Mediunidade, que era um índio. Eu acho que é do Recordação da Mediunidade, né? Ah, isso é um índio mesmo. Recordação da Mediunidade. É um indígena, desculpe, é um indígena. Ele gostava dessa aparência de indígena. E ele mantinha essa aparência de indígena. Porque também foi uma reencarnação. Ele tinha uma questão aí de Ele tinha sido na Europa um grande conquistador na Europa. Um grande senhor, um homem muito poderoso na Europa, homem branco, poderoso na Europa, tipo um dos príncipes da vida, guerreiro, né, onde fez muita coisa ruim. Aí ele reencarna como indígena nas selvas brasileiras. E aonde ele teria que, como indígena, teve que aprender a plantar, a tirar da terra para ele sobreviver, a lutar contra as intempéries da floresta, porque ele mesmo falou que a floresta era muito perigosa, coisa que ele, na Europa, como lorde, como príncipe, nunca precisou plantar um pé de couve, não é verdade? Nunca precisou plantar uma cena como essa, fazendo uma digressão aqui. Eu li no livro da vida aquele industrial que tem aquela casa aqui perto do parque, do Palácio Cristal, como é o nome dele? Barão de Mauá. Barão de Mauá. Quando o Barão de Mauá começou a construir a ferrovia aqui no Brasil, quando eles foram fazer a inauguração da ferrovia, ele era um industrial. Se tivessem deixado ele fazer o que ele queria fazer na época, o Brasil seria diferente. Então, ele era um industrial, um homem com essa visão industrial. Então, quando eles foram inaugurar o trecho da ferrovia, normalmente o que se faz? Eles colocam um prego, normalmente é um prego de ouro, um prego assim, e alguém vem com um martelo e dá aquela martelada naquele prego. Né? Esses são os pregos grandes, né? Normalmente são colocados na ferrovia para segurar os dormentes. Né? Então, é igual do navio. No navio, eles pegam aquela champanhe, e a garrafa de champanhe para alguém quebrar o navio, para o navio da partida, quando ele vai pela primeira vez para o mar. Assim eles fazem na ferrovia. Quem foi convidado? O príncipe Dom Pedro II. Né? Ele foi convidado, né? Já era o imperador, isso. Ele foi convidado. Então o pessoal colocou, né? Ele descreve direitinho a cena, muito interessante. Eu tinha um livro dele até para minha filha. Então, leva um trono para ele, coloca um trono assim perto da ferrovia, da linha do trem, né? Ele está sentado ali, tem toda aquela cerimônia. Aí alguém vem com o tal do prego. Aí o Barão de Mauá pega o prego, coloca no buraco, depois pega um martelo grande, né? Como se fosse, como é que é o nome daquele? Uma marreta pesadíssima. E o que o Barão de Mauá faz? Eu acho que ele fez até ironicamente. Foi em direção ao imperador, deixou sentar no trono, e deu para o imperador e disse assim: vai lá e o senhor coloca. Ele, descrevendo a cena, disse que foi hilário. Porque o imperador era jovem, mas já era meio gordinho, né? O imperador. Aí que o imperador já estava no sol, aí o imperador levantou, meio suando, né? Aí os puxa-sacos, barões, aquele pessoal da corte, ficou todo mundo olhando para ele, indignado, né? E o imperador levantou do seu trono, foi andando, pegou a marreta com uma certa dificuldade, já suando, e todo mundo querendo matar e deu uma marteladinha assim, porque nunca na vida dele ele tinha feito aquilo, né? Aquela marteladinha, assim, muito de leve, né? Aí já parou, cansado, aí o Barão de Mauá pegou e deu outra marreta. Então ele descreve essa cena do imperador
Porque quem disse que o imperador da vida ia pegar uma marreta, ia fazer alguma coisa. Fazia nada, até para se vestir, eram as pessoas que vestiam. Para tomar banho, era o quê? Não, imperador, assim. E, no caso, né, as pessoas eram assim. Não tinha essa expertise, né, de fazer as coisas, né? E aí esse espírito teve que trabalhar como É o caso desse Ah, esse índio, esse indígena. Ele trocar. foi colocado na selva, aqui em Brasília, as selvas brasileiras, onde ele teve que aprender a plantar, porque o índio caça, colhe, mas também planta, né? A plantar, a caçar animais, a enfrentar os perigos da selva. E ele descreve como indígena como foi difícil a vida dele. Mas ele conta que na reencarnação passada ele tinha nascido na Europa. Então ele teve que fazer coisas, né? E aí Valorizar, né? é para valorizar a vida, né? E depois que ele desencarnou, ele preferia manter essa aparência indígena, porque lembrava para ele essa transformação, essa mudança de ação na vida dele, como Emmanuel, né? Como Emmanuel fez questão. Como o doutor Bezerra também. Quantas encarnações o doutor Bezerra já teve? Mas ele, no plano espiritual, mantém a aparência da última reencarnação dele. Diz o amigo espiritual, acho que ele foi Zaqueu. Zaqueu, né? E depois de Zaqueu, várias outras encarnações o doutor Bezerra teve, mas o doutor Bezerra sempre aparenta que aquela, daquele homem já de certa idade, cabeça branca, de barba, né? É sempre aquela. Por quê? Porque foi a reencarnação que teve para ele um grande significado, um significado maior, né? Então, por isso que ela disse aqui, olha, embora possa apresentar em seu corpo espiritual alguma dessas características, aí ela coloca duas razões. Se ele ainda se sente assim, quando ele ainda se sente assim, está mostrando que é um espírito que não tem muita evolução. Eu ainda sou um escravo, eu me vejo como escravo, eu me sinto como escravo. Ele não tem muita evolução. Ou assim se mentalizar. Já é o caso de espíritos como Emmanuel, doutor Bezerra, João Evangelista, que tem uma preferência por manter essa aparência, porque ela tem um valor moral para ele importante. Entendeu? Importante. Então, são duas razões. Aí ela continua aqui. E para se comunicarem, os espíritos empregam basicamente a linguagem do pensamento, não precisando linguajar estranho aos participantes da reunião. Essa questão que eu trouxe aqui até do Livro dos Médios, 225, eu marquei aí, é uma das questões, gente, que ainda precisa. Esse texto, né, dessa questão é de Erasto e Timóteo, tá? Erasto e Timóteo. A espiritualidade já nos trouxe a informação que Erasto e Timóteo, ambos foram discípulos de Paulo de Tarso. Todo mundo lembra do Evangelho, está lá, né? Nas cartas de Paulo, vai aparecer Erasto, vai aparecer Timóteo, inclusive Timóteo foi assim, muito querido por Paulo, né? E Erasto e Timóteo são dois dos mais competentes especialistas sobre fenômeno mediúnico, que inclusive estudamos muito ontem na Universidade dos Carismas. Parecem terem sido incumbidos de orientar os estudos do Livro dos Médios, do Pentateuco em torno da mediunidade. Tá? Então, são dois especialistas. E essa questão 225 é assinada por eles. Tanto que depois do último parágrafo, está lá, Erasto e Timóteo. Bom, mas é uma questão que nós, espíritas, ainda precisamos estudar com mais profundidade. Porque é uma coisa que ainda deixa. Eu mesmo digo, eu tenho ainda certa dificuldade de compreender isso muito bem. É aquela coisa, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas na hora de colocar isso,
eu ainda tenho certa dificuldade. Então, eu tenho procurado. Eu sei que tem um texto parecido com isso, que fala sobre isso na Revista Espírita, mas eu tenho pesquisado, porque eu ainda sinto necessidade de aprofundar essa questão. É como se eu compreendo, né, mas ainda tenho dificuldade de exteriorizar isso. Porque é complexo, é complexo. Mas aqui, eu trouxe só o último parágrafo da questão do 225, antes da nota de Kardec, né? Porque tem uma nota, Kardec deixa uma nota muito boa, aonde esse último parágrafo, que é o 13º, diz assim: conforme acima dissemos, Erasto e Timóteo disseram nos parágrafos anteriores dessa questão 225 de O Livro dos Médios, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. O que é vestir seus pensamentos? É usar palavras, tá? Eles, os espíritos, eles percebem os pensamentos e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, que são os encarnados, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, né? Os espíritos, é como se fosse assim, os espíritos entregam uma ideia para a gente, uma ideia, mas nós precisamos revestir essa ideia pela palavra, e essa ideia será decodificada pelo médium. Então, nós precisamos, né? Ele diz aqui, ó, enquanto que a letra, a palavra, substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias. Quando eu tenho uma ideia na minha cabeça, um pensamento na minha cabeça, essa ideia, esse pensamento, está revestido de palavras. Está revestido lá do substantivo, do verbo, entendeu? Então, quando entrou um pensamento na minha cabeça, ele está revestido pelas palavras. E quando eu vou verbalizar aquilo, eu verbalizo usando toda a estrutura da língua. Inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado com as vírgulas. Até quando eu falo. Até quando eu falo, eu tenho que falar tomando cuidado com a pontuação. Porque se você sai falando uma coisa direta sem pontuação, embola o meio de campo. E quando você lê, também. Porque eu sempre falo, uma vírgula fora do lugar dá uma confusão tremenda, né? Então, nós encarnados, como ele diz aqui, precisamos dessa estrutura ortográfica, verbal, né? Mas para os espíritos desencarnados, não. Eles captam os pensamentos, tá? Então, ainda é por isso que aí ele vai dizer aqui no parágrafo anterior, quando ele vai usar um exemplo, é até no parágrafo 9, voltando um pouquinho, parágrafo 9 diz assim: quando queremos, ele está tentando facilitar o entendimento para a gente dessa questão. Volta aí, no 9º parágrafo. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, o espírito falando, Erasto dizendo, né, ou Timóteo, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais, os elementos que ele nos fornece, e isto a sua revelia. É como se lhe tomássemos a bolsa, as sombras. Então, quando ele quer transmitir o ditado espontâneo dele, ele atua sobre o cérebro, estrutura material, cérebro do médium, sobre os arquivos do médium. E aí eles preparam os materiais deles, os elementos que o médium oferece para ele. Isto, a revelia do médium, tá? Por isso que ele diz aqui, é como se lhe tomássemos a bolsa. Quer dizer, tomar a bolsa é roubar, né? Tomássemos a bolsa, as somas, né? As somas, quer dizer, o conhecimento amealhado pelo médium ao longo do tempo. Que ele aí possa ter, e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Eles pegam tudo que as informações, a estrutura que o médium tem e arruma do jeito que eles querem. Entendeu?
Aí ele diz, mas quando o próprio médium é quem quer nos interrogar, bom reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Então, quando eles captam o pensamento, mas quando eles querem falar com a gente, eles vão no nosso cérebro, veem no nosso arquivo, o nosso conhecimento, o que é que nós temos lá de estrutura semântica, né? E eles retiram aquilo e organizam do jeito que eles querem. Por isso que Kardec, da nota, diz assim, esta análise do papel dos médios e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre com o princípio que o espírito aure, né, aure não as suas ideias, porém os materiais, que são as moedas, de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium. E que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formado as palavras necessárias. O médium, às vezes, não fala aquela língua estrangeira, né? E aí ele não pode revestir essa ideia. Mas se ele tiver uma noção disso, de uma outra encarnação, ficou aquilo arquivado ali. Então, essa questão 225 aqui, inclusive ela é uma questão muito grande, tem 13 parágrafos, mais a nota de Kardec, que é uma nota grande, ela ainda precisa de um estudo mais aprofundado por todos nós, para a gente poder entender bem. Mas a Ivone aqui, ela vai dizer, e para se comunicarem, os espíritos empregam basicamente, voltei ao livro Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, tá? Então, ele diz aqui, e é do terceiro parágrafo, e para se comunicarem, os espíritos empregam basicamente a linguagem do pensamento. Baseado isso nessa questão do livro dos médiuns 225. Não precisando linguajar estranhos, participando da reunião. Então, ela está dizendo o seguinte, que o espírito, se ele é lógico, ele não precisa daquele linguajar do africano, né? Mas se ele ainda estiver preso, como ele falou aqui, ó, no parágrafo anterior, se ele ainda se sentir assim, como escravo africano, ele vai ainda falar desse jeito. Mas dizer que ele precisa, não, ele não precisa. Por isso que ela falou aqui no livro, né? Eu estou vendo agora Conversando com os Espíritos. Por isso que ela diz aqui, né? Não precisando, os espíritos não precisam linguajar estranho aos participantes da reunião. Por quê? Porque eles empregam, eles para se comunicarem, empregam basicamente a linguagem do pensamento, não precisando de nenhum tipo de linguajar estranho. Aí ela vai continuar aqui. A propósito, Terezinha Oliveira falando, estudiosos da cultura africana e indígena, analisando-lhes a linguagem usada quando se comunicam nas reuniões mediúnicas, esclarecem que, primeiro, a fala de pretos velhos, normalmente, não costuma corresponder aos dialetos africanos, mesmo levando-se em conta a mescla com o idioma português. É mais uma algaravia, quer dizer, confusão de vozes, sem significado ou ligação com o que os africanos falavam. Eu me lembro, não sei se eu já falei isso para vocês, de uma palestra que eu assisti do José Raul Teixeira, onde ele disse que passou uma vergonha imensa. Vocês sabem que o José Raul Teixeira é um homem de muita cultura, ele é o físico, ele é professor de física e tudo mais. Ele disse que uma vez reencontrou em Salvador um amigo que era professor de línguas africanas. Esse amigo, inclusive, morava lá na África. Era brasileiro, morava na África, se especializou em línguas africanas. Foi para Salvador, eles se encontraram. Aí o Raul Teixeira virou-se para ele e disse assim, olha, nada ao acaso, né? Nós vamos ter hoje, lá no teatro que tem lá em Salvador, um seminário sobre línguas africanas. E um médium, aí ele falou um médium de bastante, né, conhecimento, vai dar comunicação de um africano, que vai falar sobre em língua iorubá. E eu quero que você... não sei. E eu quero que você vá assistir.
Aí ele foi para o teatro, levou um amigo, ele se sentou na plateia com um amigo do lado, e o médium chegou, foi bem recebido por todo mundo, aquela coisa arada toda, né? E daqui a pouco o espírito incorporou e começou a ter comunicação falando em Yorubá. Eu acho que ninguém entendeu nada. E o Raul Teixeira, ele contando, ele disse, ali extasiado, vendo aquele médium falando em Yorubá, e o amigo dele do lado, né? Quando terminou a palestra, ah, porque o espírito falava em Yorubá e o outro lá traduzia. Tinha um outro lá, que era professor de Yorubá, do lado do médium, traduzindo para o pessoal. E o espírito falando em Yorubá, e o médium traduzindo coisas maravilhosas. Terminou. O José Raul Teixeira virou-se para o amigo e disse assim, e aí? Gostou? Viu que maravilha? O amigo olhou para ele com a sorriso e disse assim, olha, ele pode ter falado iorubês, ioro, qualquer coisa, mas Yorubá ele falou não. Isso nunca foi Yorubá. Isso é uma mistura de palavras, mas Yorubá não é. E esse professor ele era doutor em línguas, especialista em Yorubá. Ele nunca falou Yorubá. Entendeu? Então, o que a Terezinha Oliveira está falando aqui? A fala de preto velhos, que às vezes aparece, não costuma corresponder aos dialetos africanos, mesmo levando-se em conta a mescla com o idioma português. Quer ver falar aquela coisa meio arrastada, misturada com português? Como ela diz aqui, ó, é mais uma algaravia, confusão de vozes, sem significado ou indicação com o que os africanos falavam. E, nesse caso, o João Teixeira disse que passou uma vergonha imensa. Ele disse que ficou envergonhadíssimo com essa história do Yorubá. Eu nunca esqueci essa história. O amigo dele falou, ele pode falar iorubês, ioro, qualquer coisa, mas Yorubá ele não fala. Então, era um espírito investigador. E todo mundo achava lindo falando Yorubá, ainda tinha algum outro para traduzir, não é? Uhum. Aí ele diz aqui, item 2, índios brasileiros não poderiam se denominar caboclo sete flechas. Sua noção de número só ia até os dedos de sua mão. Isso está no livro, não é a Terezinha Oliveira que inventou, está no livro, ela bota nota de rodapé. É Mediunismo e Antroponomia, na Revista Internacional do Espiritismo. Foi um artigo publicado pelo Silvio Ourique Fragoso. O nome do artigo é Mediunismo e Antroponomia, publicado na Revista Internacional do Espiritismo, que é da editora do Caibar Schutel, né? A RIA, em setembro de 1981. Então, ele diz que o índio tinha noção, né, de quantidade que estava no dedo da mão, 5. Então, ele não pode chamar caboclo sete flechas. Entendeu? Até porque a gente sabe, né, que quando a gente fala, tem os algarismos romanos, né, e tem os arábicos. A gente sabe que são de origem árabe, né? Os algarismos arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O índio ter noção de algarismos arábicos é bem complicado. Então, ele tem noção do quê? Ele tinha noção de quê? Só tinha os dedos da sua mão. Então, caboclo sete flechas é complicado. A gente tem que ver que tem coisas que nós falamos que o índio não tem noção. Tem coisas que o índio não tem noção. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Já tive esse caboclo sete flechas. Então, a gente tem que fazer essas reflexões. Né? Esse companheiro aqui, pelo título do artigo dele, a gente vê que ele é estudioso disso. Né? Aí ele diz aqui, então, por que há tantos espíritos, diz a Terezinha Oliveira? É uma pergunta, na realidade. Então, por que há tantos espíritos se apresentando dessa maneira no Brasil? Enumeremos as razões possíveis. Primeiro, preto velhos, índios e caboclos são figuras apreciadas na cultura popular brasileira. E a Umbanda mais incentivou a crença deles. Até porque a gente sabe, ainda tem mais isso, que a Umbanda não é uma religião africana. É um sincretismo religioso. É uma mistura da cultura africana com a cultura europeia.
com a cultura europeia. Né? Como o africano não era dado a liberdade dele de fazer o culto das suas próprias religiões, ele fez uma transferência aí. São Jorge virou Ogum, que Ogum não tem nada a ver com São Jorge, e muitas vezes esses aí são orixás. São orixás que não são personalidades. Iemanjá não é uma personalidade. Não foi uma mulher africana, inclusive, a Iemanjá eles botaram ela branca, né? Iemanjá está branca. Então, Iemanjá não foi uma personalidade que viveu lá na África, sofreu e morreu. Não, é um orixá. É como se fosse uma essência, é um orixá. Entendeu? É diferente de alguém que viveu, teve uma vida como homem, uma encarnação como homem, e morreu lá, sendo apanhou do chicote. É um orixá. Embranqueceram esse orixá. Se esse orixá vem da África, toda a imaginação, vamos dizer assim, o sincretismo em cima dele tem que ser de negros. Embranqueceram, cabelos compridos, né? Branco, vestido azulzinho, né? Cabelos lisos. lisos, de vestido azulzinho, né? Vamos por aí, vamos ver nessa questão, né? Agora, então a Umbanda, agora o candomblé verdadeiro, porque tem o candomblé também que. Mas o candomblé verdadeiro, aí sim. E outras denominações, aí sim. Né? Mesmo assim, candomblé verdadeiro, está difícil hoje no Brasil. Aí, essas figuras, isso foi muito incentivado, né? São figuras apreciadas da cultura popular brasileira e a Umbanda mais incentivou a crença deles. Muitas, inclusive, para quem não sabe, aqui no Brasil, me parece, eu estudei uma vez sobre isso, quem criou, quem formou os centros de Umbanda foi um branco lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que o nome dele era Paulo, um negócio assim. Eu vi uma matéria sobre isso, e foi um homem branco, lá no Rio Grande do Sul, que começou a formar os centros de Umbanda. Depois eu vou pegar essa matéria, que eu achei muito interessante. Muitas pessoas supõem que pretos velhos, índios e caboclos lhes sejam inferiores, estejam ainda numa condição de serviçais, para lhes atenderem aos pedidos. Outros acreditam que eles tenham poderes misteriosos, capazes de resolver de modo mágico o problema dos consulentes. E talvez os julguem venais, quer dizer, moral meio duvidosa, né? Já que aceitariam agir em troca de algum pagamento e compensação. Então, eu disse assim, eu vou lá falar com o caboclo, não sei o quê, com não sei de conta, com o né? E aí, toma lá da cá, né? Aí o preto velho pede, minha filha, traz um maraca para mim, traz um fumo para mim, e eu faço que então, eu tomo lá da cá. Tem pessoas que fazem isso, né? Tem casos que a entidade ela pede, né? 3, evocações por rituais específicos convidam e condicionam espíritos a se apresentarem como pretos velhos, índios ou caboclos. E muitas vezes espíritos benévolos, quem já estudou a escala espírita, assumem essa aparência, porque sabem que assim as pessoas do meio que se vão manifestar aceitarão mais facilmente a sua presença e mensagem. Quem já leu aquele livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, tem um trecho lá que eu achei muito interessante, já falei para vocês, quando o doutor Bezerra vai com o Manuel Filomeno de Miranda a esse centro de Umbanda para ver o trabalho que está sendo realizado ali. E aí a líder espiritual daquele é uma mãe de santo, que na realidade o médium é homem. Porque a mãe dele é que fundou o centro. E depois ele começou a trabalhar com a mãe. A mãe morreu. E aí a mãe passou da comunicação através dele. Então era uma mãe de santo, mas o médium era homem. E ela tinha todas essas características do escravo africano, falando assim, falando assado, daquele jeitinho, né? Uma mulher vai pedir lá consulta.
está passando por problemas e tudo mais. E a mãe de santo trata ela daquele jeito mesmo, como se fosse uma escrava africana. E faz, mas dá um monte de aconselhamento para ela. Termina, diz, vai com Deus, minha filha. E a mulher fica sentada olhando para a mãe de santo. Aí a mãe de santo olha para ela olha para a mãe de santo e nada se move. O que a mãe de santo percebeu? Que precisava dar a ela um atendimento mais material. Porque senão aquela mulher não ia ser dali satisfeita. Aí a mãe de santo olhou para o lado, pegou mais erva e disse: minha filha, faz o seguinte, vai para casa, esquenta a água, bota essas ervas dentro, deixa algum momento, quando a água esfriar, secou, e toma um banho, que essas ervas vão te fazer bem. A mulher ficou até feliz, foi embora. Então a mulher precisava, entendeu, de algo material, Opa. palpável. O aconselhamento, que foi o mais importante que a mãe de santo, não dava muito valor. Estava da vela, do negócio assim. Por isso que ela diz aqui, muita. E essa mãe de santo, o mais interessante, que depois que terminava os trabalhos da casa, lá no plano espiritual, inclusive o Manuel Filomeno de Miranda tomou um susto muito grande, porque ele estava com o doutor Bezerra, quando daqui a pouco a mãe de santo, o espírito, né, da toda forma de mãe de santo, de uma negra africana, entrou na sala. E o Manuel Filomeno de Miranda ainda não tinha conhecimento, daí ficou analisando, né? Ah, uma escrava, aquela coisa toda, né? Ele ainda não tinha muito conhecimento. E, de repente, aquele espírito começou a se transformar. E era uma mulher europeia branca. Uma mulher europeia branca falando, sabe, um português perfeito. E ele ficou assim, que é isso? E aí o doutor Bezerra deu um ensinamento para ele. É porque, como ela trabalha, ela é responsável por esta casa espiritualista, que é uma casa que faz muito trabalho do bem. Se a equipe espiritual da casa, que é formada, muitos deles, ainda por espíritos que ainda estão presos à forma africana, se ela chegasse como uma mulher europeia, os próprios trabalhadores desencarnados não aceitariam, porque muitos deles ainda estão presos a essa ideia, né, do africano, caboclo, preto velho, os espíritos dali, que trabalham ali, também trabalham bem, mas eles ainda estão com a mente deles fixadas naquela encarnação do negro africano. Por isso que ela disse aqui, a Terezinha Oliveira, né? Se eles ainda sentirem assim. Esses espíritos que trabalhavam naquela casa ainda se sentiam assim, como escravos, como índios da selva. Então, quando vem um espírito benévolo para dirigir aquele trabalho espiritual, ele não pode chegar como um branco. Ele teve que se transformar, seu perispírito, numa escrava, numa mãe santa, para poder ser bem recebido pelos próprios trabalhadores espirituais da casa, desencarnados. Entendeu? Porque eles, como é que eles iriam? Ainda mais aqueles que ainda se sentiam como escravos, que morreram na mão do homem branco, iriam receber alguém dirigindo o trabalho deles, branco. E o Manuel, essa reunião era separado. Era do doutor Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda, outros espíritos mais elevados, e ela. E ela muda a aparência dela, aparece. E o Manuel Filomeno de Miranda fica tipo assim, muitos anos, esse livro, Loucura e Obsessão, um dos mais antigos, ele fica sem entender, ele diz, que é isso? E aí o doutor Bezerra explica. Explica para ele, está aqui. E muitas vezes espíritos benévolos, que já são espíritos de segunda ordem, não é de terceira ordem, é de segunda ordem, assumem essa aparência, porque sabem que, assim, as pessoas do meio em que se vão manifestar, seja desencarnado ou encarnado, aceitarão mais facilmente a sua presença e mensagem. Então, é tipo assim, eles pensam o quê? É gente como a gente. Até como o José Evangelista, que chegou para o Pedrinho como como é que chama o negócio de imóvel, que trabalha com imóveis? um agente imobiliário. Um agente imobiliário. Ele chegou com agente imobiliário. Olha, eu estou procurando comprar um sítio. Entendeu? Então, é muito interessante isso. É muito interessante isso. Né? E isso, gente, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui muito boba.
Mas o que acontecia? Às vezes, e na área escolar, o pessoal quer escolher alguém para fazer um trabalho dentro da educação. O que é que os professores falam? Poxa, colocar uma pessoa lá para fazer esse trabalho, nem professor ele é. Não é? Nem quantas vezes acontecia isso? Ele é professor, o ministro da Educação. Ele é professor, tem experiência na área da educação. Ou então, quando era um cargo menor, né? A Secretaria de Educação contratou alguém para fazer um trabalho dentro da área de educação, nem professor ele é. Porque, se for professor, você se sente mais à vontade, achando que. Mesma coisa, dentro da área da saúde. Alguém escolhe alguém para ser secretário de saúde. Ah, mas ele nem é médico. Não quer saber se o cara é um especialista dentro daquela área, mas que estou. Nem médico ele é. Tem que ser um médico, que a gente vai sentir mais à vontade. Então, no caso aqui, olha só. Eu trouxe um texto aqui para a gente compartilhar do livro, que eu gosto muito desse livro, do Walter Barcelos, chamado Mediunidade e Discernimento. Eu dividi esse texto em duas partes, né? Mas vamos aqui ver a primeira parte. É Mediunidade e Discernimento, Walter Barcelos, que eu tive o prazer de conhecer, ele é do Centro Espírita Aurélio Agostinho, lá de Uberaba. Não sei se ainda está encarnado. Eu convidei para fazer um encontro de mediunidade aqui no CEOI, tem muitos anos, né? E um dia antes do seminário, eu tive o prazer, eu dava o curso do Livro dos Médios, e nós pedimos para ele vir dar a nossa aula do Livro dos Médios. E ele sentou, conversou, era uma pessoa maravilhosa. Como já era idoso, eu não sei, isso já tem mais de 10 anos. Era eu e o Paulo Brandão, que nós coordenávamos o Livro dos Médios, e ele deu, né, essa aula para a gente. Então, nesse livro, capítulo 24, Entidades de Africanos, parte 1, eu coloquei parte 1, tá? Ele diz assim: o mundo espiritual é a pátria natural dos espíritos, os quais conservam na organização mental, é aqui, os quais conservam na organização mental suas conquistas evolutivas, experiências, cultura, costumes, imperfeições e virtudes. Formam grupos obedecendo à lei universal de simpatia, quer dizer, se reúnem por afinidade, segundo a qual semelhante atrai semelhante, de maneira que unidos possam viver tranquilos e praticar tudo que mais desejam. Nossos irmãos africanos vieram para o Brasil como prisioneiros, forçados a abandonar suas terras e famílias, através do tráfico negreiro da escravidão. Construíram aqui uma grande família, conservando tradições culturais, rituais, crenças religiosas, expressões linguísticas, que se incorporaram, né, à nossa cultura. Tanto do ponto de vista de alimentação, das palavras, aquela coisa nada toda, né? Sofreram intensamente nesses tempos de escravidão violências de todas as espécies, os castigos cruéis, as humilhações, as separações afetivas, quando uma mulher, uma escrava tinha filho, e, coitada, né, naquela época, a senhora também tinha filho, muitas vezes o filho dessa escrava era vendido para que essa escrava pudesse amamentar o filho branco do senhor. Na maioria das vezes é assim. Primeira coisa, a senhora teve um filho, que é a escrava aqui mais forte, que teve filho recentemente, é ela. Vê se a criança já doido. Pega essa criança, vende, despacha, faz qualquer negócio. Você vai pegar, vai amamentar o seu filho. Imagina. Imagina. Né? Ou então deixava o filho dela beber, outras escravas na senzala que se viravam para saber, muitas vezes a criança morria de fome, porque às vezes na época não tinha nenhuma outra escrava com leite. Aí começava a dar leite de vaca para a criança morria. E ela tinha que dar todo o leite dela para amamentar, né? É a tal a mãe de leite, né?
Então, uma coisa terrível. Imagine o trauma. Imagine o trauma, né? E muitas vezes elas dedicavam àquela criança branca todo o amor dela, que era uma forma de tentar amenizar aquela dor, né? Amavam aquelas crianças. E às vezes a criança, mesmo se Crescer. tornando adulto, às vezes ele até tinha, ele tratava mal todos os escravos dele, mas a alma dele, às vezes, ele não tinha dentro de casa, com ele, perto dele, o senhor, né? Ele disse, ah, não, é minha ama. E às vezes, quando ele é adulto, aquela ama até tinha um certo poder sobre ele. Ela, quando pedia alguma coisa, ele atendia. Querendo ou não querendo, formava uma ligação entre a ama e a criança, que às vezes a mãe branca não dava atenção à criança. Primeiro que ela não amamentava, não fazia esse vínculo. Então, muitas vezes, ela não tinha aquele cuidado com o filho. Quem tinha era escrava. Então, querendo ou não, a criança, ela não tinha pela ama um afeto maior que ele tinha pela mãe. E quando ele crescia, aquela ama ele tinha um certo respeito. Quando a ama falava com ele, e a ama muitas vezes falava com ele, adulto, como se fosse criança. Menino, menino! E ele acontecia, ela chamava assim, menino, menino. E ele tinha um respeito pela ama que ele não tinha pela mãe. Porque esse vínculo de amor ficava. E muitas vezes eles davam alforria para a ama. Só que ela não ia embora, ficava com ele. Então, ele mantinha aquele, às vezes aquela ama passava para os filhos dele. Entendeu? Ele tinha esse vínculo, que é um vínculo natural de amor, porque desde pequenininho cuidou de você, te protegeu quando o pai queria bater, a ama explodia. Às vezes a ama até levava as primeiras chibatadas que era para a criança. E tudo isso, na mente daquela criança, fica a proteção, né? Ficava esse tipo de... Forma-se esse vínculo. Quer dizer, debaixo de uma dor e sofrimento, mas havia, às vezes, esse vínculo, né? Mas sofreram intensamente desse tempo de escravidão. Violência de todas as espécies, os castigos cruéis, as humilhações, separações afetivas, os trabalhos pesados de sol a sol, as imposições da religião dominante, olha o secretismo religioso aí, e a proibição de seus cultos tradicionais. Os batuques, aquela coisa toda, que às vezes se usava da senzala, mas que não era muito bem visto pela maioria, né? Os abusos sexuais não vamos esquecer, tá? Não só com as escravas, mas também com os meninos escravos. E muito senhor de escravos abusava sexualmente de meninos escravos. E quando dava festas na fazenda e trazia os outros senhorzinhos brancos, eles reservavam os meninos escravos de 14, 15 anos para servirem às doenças sexuais dos seus amigos senhores de escravos. Porque não vai dizer que isso é uma coisa só do século XX ou não. Sempre existiu, né? Essas coisas, mas era tudo era mais, quando era ali, era tudo aberto. A raça negra, aqui, da fusão de crenças, deu-se a formação do fenômeno social chamado sincretismo religioso afro-brasileiro. É um fenômeno social. A raça negra e a sua cultura não vieram para o Brasil por simples força do acaso ou por um fenômeno econômico da época, determinado pela necessidade de mão de obra barata e a facilidade de recrutamento do continente africano, pois bastava o espírito de pirataria, que já existia mesmo, sequestro e rapinagem, que poderia continuar, não foi bem por isso. Agora vamos ver por que foi isso aconteceu do ponto de vista espiritual. Jesus, governador espiritual da Terra, queria que esta raça africana fosse habitar em outras plagas distantes, terras distantes, para que todos nós, conjuntamente, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros, superando as fronteiras materiais da raça, da linguagem da religião. Agora vamos ver o seguinte, mas peraí, né? Por que o negro africano foi trazido para cá? Né? Porque a pessoa tem aquela ideia do o homem africano, a vítima do homem branco. Os amigos espirituais já contam, como a gente viu aqui, espírito não tem etnia. O continente africano, ele fornece, vamos dizer assim,
teve culturas poderosíssimas. Nós sabemos que tem um grupo de faraós que foram negros, né? Que, houve muitos grupos faraós que foram líderes, né? Lá no Egito. E houve uma dinastia de negros. E muitas raças africanas, grupos africanos, tiveram grande poder, construíram grandes sociedades poderosíssimas, né? Mas, normalmente, então, ali na África foi se formando uma região onde muita dor e sofrimento aconteceu. Então, muitos conquistadores europeus, muitos grupos, hordas, né, aquelas hordas do norte da Europa, a gente sabe que quando eles desceram para a Europa, né, os godos, visigodos, ostrogodos, aquela turma toda, eram muito violentos. Fora os romanos, os babilônicos, eram grupos de muita violência, muita destruição. Muitos desses espíritos, Jesus, os amigos espirituais, sabendo que o imperialismo europeu iria ter uma ação muito poderosa e forte no continente africano, porque quase toda a Europa tirou um pedacinho da África, né? Tivemos inúmeras colônias na África, sendo que os maiores colonizadores ali foram os espanhóis e portugueses. Espanhóis foram os grandes dois impérios, tanto que eles dividiram o mundo ao meio. Eu sempre gosto de lembrar isso. Pegaram aquela Tordesilha, ó, o lado oeste é meu, o lado oeste é teu, não me interessa o resto do mundo. Não foi assim? Dividiram o mundo ao meio? Dividiram o mundo ao meio. O que é oeste é de Portugal, o que é leste é da Espanha. E foi assim, dividiram mesmo, pegaram, dividiram o Brasil, ficou no meio dessa história. Então, eles, os franceses, os holandeses, os belgas, fizeram desastres ali na Europa. Então, muitos desses espíritos, que foram guerreiros terríveis, que tinham muito a resgatar, reencarnaram na África, como negros africanos. Encarnaram na África. E, quando começou esse movimento de escravização, que começou com eles mesmos, negros, as tribos africanas, lutando contra as tribos africanas, fazendo escravos e levando para o litoral para vender os portugueses. Eles traziam e vendiam para os portugueses. Esses espíritos reencarnaram na África. E para passar por toda essa dor e se distribuíram para o mundo. Você chega aqui na América do Sul, você pega alguns países da América do Sul, como Haiti, Equador, né? Você olha para a população, é quase toda negra. O que o Haiti tem a ver com o homem negro? Eram indígenas, mas a população é quase toda negra. Por quê? Porque ali houve uma escravização, uma chegada muito grande de negros. Os países da América do Sul, com exceção, é claro, da Argentina, que fechou isso, não deixou, e tem outro país também lá, o Chile, que também, entendeu? Principalmente a Argentina, que quis manter o padrão europeu e conseguiu. O número de negros na Argentina é muito pequeno, e eles são altamente preconceituosos. Eles não quiseram, eles têm até uma declaração de um deles, né, dizendo que trazer escravos negros para o país, corremos o risco da miscigenação, que é o que aconteceu na maioria desses países, e nós não queremos a miscigenação. Nós somos de origem branca e vamos continuar brancos. Né? Então, eles acabaram com as civilizações indígenas. Os brancos ali. Fora isso, olha o Brasil, miscigenação, até porque o português já gostava do negócio. Miscigenou, foi a raça europeia que mais miscigenou, foi o português. Então, Jesus sabendo, né,
que haveria esse movimento escravo, violento, durante 3, 4, 5 séculos, esses espíritos vieram para reencarnar da Europa. Por isso que a gente, lógico, do ponto de vista histórico, fala muito da questão econômica. Porque precisava de uma mão de obra barata, e o indígena não se deu muito bem com essa coisa da escravidão. Trouxemos os negros. Mas, do ponto de vista espiritual, daqui, Jesus, governador espiritual da Terra, queria que esta raça, esse grupo de espíritos que grande parte deles reencarnaram na África, espíritos com muitos problemas morais, fosse habitar em outras pragas, vieram para outros países. Né? O Brasil foi o último país a libertar os escravos, para que eles passassem por esse resgate. Entendeu? Aí eles aqui, distantes, para que todos nós, conjuntamente, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros, superando as fronteiras materiais da raça, da linguagem, da religião, o que ainda não aconteceu até hoje. Ainda não conseguimos superar isso. Não consegui. Semana passada Conta nossa, né? Semana passada tem um problema aqui no centro espiritualista de Umbanda, quebraram tudo, queimaram, aquela coisa toda. Ainda estamos com essas briguinhas aí religiosas, né? Aí eles aqui, essa coletividade de almas sofredoras, percebeu? Almas sofredoras, não só sofredoras porque eles foram escravos, porque eles eram sofredores, espíritos equivocados, a maioria deles. Até, inclusive, sempre houve um questionamento, né, que algumas fazendas não se conseguia explicar uma relativa, que não foi total, uma relativa passividade. Haviam fazendas que tinham 3.000 escravos. Se você fosse contar o número de empregados, eram assim 40, 50 homens, né? Mais a família, que normalmente era o marido, a mulher e 5, 6 filhos. Aí você fica pensando, mas como é? Nem que fossem 100 funcionários, qual é o nome que dava a eles? O pessoal que trabalhava nas fazendas. Feitores, né? Feitores, capatazes, que fossem 200 capatazes. Mesmo que eles tivessem arma, que não era aquela metralhadora, né? Era uma espingardinha, cuidando de uma fazenda com 3.000 escravos, que não eram magrios, não. Porque o senhor fazia questão de dar angu, né, assim, para ele ficar parrudão para trabalhar na lavoura. E as mulheres também. Como que 100, 200, 300 feitores segurariam 3.000 escravos? Porque teve fazendas que chegaram a ter 3.000 escravos. Como? Se eles partissem para cima, tudo bem que os primeiros 100 morressem, mas os 2.900 sobrassem, acabaram. O que muitas vezes chegou a acontecer. De numa revolta à noite, eles morrerem. Quando havia uma grande rebelião das senzalas, né? Que chegou a acontecer algumas, eles partiam para cima, matavam todos os feitores, os capatazes, matavam a família toda, o senhor, a senhora, as crianças, queimavam a fazenda e ia embora. Isso chegou a acontecer. Tanto é que, quando aparecia na fazenda um negro capoeira, era um horror de medo, porque toda noite tinha 1 ou 2 capatazes mortos. O negro capoeira conseguia fugir da senzala. Quando pegava o feitor, o capataz, no outro dia eu encontrava o capataz com o pescoço quebrado. Aí ele já ficava, tem negro capoeira aqui. Aí começava aquele negócio de pegar e tabacar, porque era um desastre. Imagina, 2.000 homens. Então você ficou daquela coisa. Por que não houve tantas revoltas assim? Talvez, do ponto espiritual, muitos deles, tivessem aquela coisa, né? Nós temos que passar por esse tipo de coisa. E, de certa maneira, não todos não se revoltaram. não se revoltassem, porque havia uma certa compreensão espiritual de que precisavam passar. Não que isso justificasse o que foi feito com eles, mas o próprio espírito tivesse, de certa maneira, uma, né, consciência de que precisava passar por isso.
Porque a gente sabe que em outros lugares, em outras culturas, movimentos de escravos foi muito grande. Entre os judeus, o que Roma mais se via preso, envolvido com rebelião de escravos? Por isso que Roma, quando vinha para acabar com a rebelião de escravos, os escravos brancos, eles eram duros, duríssimos, porque quase todo ano tinha uma rebelião de escravos judeus. E os escravos judeus, quando se rebelavam, eles pintavam e bordavam, matavam, invadiam as aldeias, matavam os soldados romanos, faziam aquela coisa, porque os judeus não aceitavam essa ideia de escravidão, porque tinham lá no inconsciente deles, somos o povo escolhido. Que negócio, entendeu? Então, entre os judeus, as rebeliões de escravos eram muito constantes, sendo que uma das mais famosas é daquele filme, né? Do. Ai, meu Deus, até o foi Kirk Douglas que fez. É muito um filme famosíssimo aí. Né? Foi assim, uns 300 anos antes de Cristo. Ela é famosa. No final, ele foi preso, foi traído, foi preso, foi crucificado e todos, né, foram crucificados. Mas é uma das rebeliões mais famosas que teve de escravos. Inclusive, acho que foi Kirk Douglas que fez o personagem. Oi? Não, Covardes é outro filme, é um filme. Esqueci o nome agora. Quem lembrar aí me fala. É um filme muito famoso, muito famoso. Esse filme é da década de 50, um espetáculo, o filme é um espetáculo, mas mostra isso. É uma rebelião de escravos, a maioria deles era gladiadoras, eles eram gladiadores, e depois eles se juntam a escravos, porque o judeu não tinha essa ideia. Como o nosso indígena também não aceitava essa escravidão. Né? Quase que eu me lembro do nome. É um filme famosíssimo, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, que eles fizeram rebeliões. Então, as rebeliões de escravos eram muito famosas, e eram muito duras. Mas, dos negros africanos, não tem uma ou outra que tem mais famosa, mas que não foi. Um país que fez essa rebelião, mas que pagou caro por isso, foi o Haiti. O Haiti, ele conseguiu a liberdade dele através de uma grande rebelião de escravos. Mas, em contrapartida, os países da Europa, que não gostaram disso, começaram a tratar o Haiti de uma forma, né, com um monte de cortes, restrições. O Haiti hoje é o que é, mas é um país que conseguiu Rose, a sua liberdade o Zé Marcos com uma grande lembrou rebelião, do com nome uma do grande filme. rebelião, tá? Rose, Então, Jesus, o Rose. espírito da terra, queria que esta raça fosse habitar em outras plagas. Eu acho que a Rose não está ouvindo, Zé Marcos. Zé Marcos, José Marcos, Zé Espartanos, né? Isso. Fosse habitar em outras plagas distantes, para que todos nós, conjuntamente, aprendêssemos Hoje a a amiga amarmos está os outros, falando. superando as fronteiras materiais da raça, da linguagem, da religião. Essa coletividade de almas sofredoras, não só sofredoras Eu que acho foram que ela não escravos está africanos, ouvindo a mas gente, eram não. espíritos, grande parte deles, equivocados, Ah, não, de nem reencarnações muito anteriores, continua exercendo profunda influência cultural e religiosa no Brasil. Tais criaturas permanecem preservando suas tradições, amando seus cultos, mantendo cerimoniais exóticos, acreditando em superstições seculares, talvez milenares. Né? Então, nós ainda temos essa grande influência da cultura aqui na música, né? Na forma de falar, na alimentação. O nome das localidades, já que agora, né? Mistura de indígena com africano. Né? Então, nós temos várias influências disso. Agora, o que nós precisamos aprender é nos respeitar. Isso que nós precisamos aprender, que nós ainda não conseguimos fazer. Né? Respeitar, porque alguns radicais ainda são problemáticos. Então, nós vamos parar aqui. Próxima aula, dia 28, vamos botar aqui nesse item, devemos acolhê-los ou não? Ela está querendo dizer o seguinte, esses espíritos, quando chegam às casas espíritas, devem ser acolhidos? Né?
Devem ser acolhidos ou não? Então, isso vai ficar para o próximo capítulo. 28. Dia 28, né? Devemos acolhê-los ou não? Mas é um tema bastante interessante que a gente deve discutir, conversar, porque tem muita gente, né? Há muita discussão disso nas casas espíritas, na mesa mediúnica. Será que devemos atender? Será que temos que aceitar quando chega um espírito dizendo que foi preto velho, que foi vovó, né? Eu lembro que tinha um que vinha sempre à minha mesa, que se apresentava como uma vovó, né? Falando com aquele linguajar mesmo africano, né? Então, há muita discussão ainda sobre isso, se esses espíritos devem ser atendidos, se deve se proibir que eles venham, essa coisa toda. E aqui na próxima aula a gente vai continuar esse assunto, que é bastante interessante, para a gente estudar e fazendo as devidas, né, observações. Então, nós vamos encerrando aqui, daqui a pouco, quando for 5h20, né, nós vamos ao estudo do livro dos médiuns e vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, porque está nos dando a oportunidade de falar sobre esse assunto, que para algumas casas espíritas é mito, né? Não gosto de tocar nesse assunto, não gosto. Então, quando alguém fala sobre isso, já fica, principalmente quando o médium chega à casa espírita, oriundo de uma casa espiritualista. Tem certas questões. Eu me lembro de um companheiro que ele trabalhava na casa espiritual, oriundo de uma casa espiritualista e às vezes tinham alguns companheiros, né, tinham certas reservas, tem gente que acha que ser espírita está no topo da colina. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então que o Senhor nos abençoe. Bom?